Fala galera, beleza? Bora configurar o Swagger aqui no nosso microserviço do catálogo de produto então? Bora lá. Eu já tô aqui com o site do Maven aberto, tá galera? Na paginazinha da dependência que a gente vai usar, que é essa Spring Dock aqui, OpenAPI Starter Web MVC UI, tá? Mais conhecido como Swagger aí, beleza? Então vou copiar a dependência aqui e vamos vir aqui no nosso .xml. E aqui no finalzinho, onde está as dependências, vamos colar mais essa aqui. Vamos dar um reload aqui no Maven para ele baixar a dependência. Beleza. Dependência importada no nosso projeto. E só com isso aqui, galera, a gente já tem o Swagger funcionando, tá? Então até vou subir a aplicação para mostrar para vocês aqui, ó. Vou subir ela. Maravilha, subiu. E vocês podem ver aqui no final, ó. Ele mostrou uma mensagem no log pra gente, ó. V3 API Docs Endpoint is enabled by default. Então, ou seja, ele habilitou por padrão esse endpoint aqui. E também esse Swagger UI.html por padrão. Esse primeiro aqui é para a gente pegar o Swagger em formato JSON, tá? E já esse aqui é para a gente ver ele, né, na forma UI, a interface do Swagger, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse caminho aqui e vamos vir no nosso navegador e digitar aqui localhost 2.80 90 e colocar o caminho e maravilha, caímos aqui no nosso Swagger. Então, viram que foi bem simples, né? Só colocamos a dependência aqui e o nosso Swagger já está funcionando aqui, né? Ainda não tem nada nele, né? Porque a gente não expôs nenhum controlador, nenhuma rota, mas o Swagger já está configurado na nossa aplicação. Como que a gente faz para a gente não precisar, toda vez para abrir o Swagger, para digitar Swagger, UI, index HTML, para não ficar chato isso aqui, né? A gente digitar uma palavra só e já cair no Swagger. A gente pode alterar essas propriedades aqui, tá? O V3 API Docs, tá? Só vou abrir para vocês para mostrar aqui, ó, que é a versão em JSON que eu comentei. Vou colocar aqui, ó, V3 API Docs, ele traz pra gente o mesmo Swagger ali, só que em formato JSON, tá? Isso aqui é útil quando a gente quer importar a nossa collection para o Postman, tá? Então ele cria esse formato JSON, o Postman ali vai entender como uma collection, vai ser bem fácil de trabalhar nele lá, beleza? Mas isso a gente deixa para uma outra hora. Só queria mostrar mesmo para vocês que esse API Docs aqui é a versão em JSON, beleza? Então, bora vir aqui no nosso projeto e alterar esses caras aqui para a gente não acessar toda vez /v3 API Docs e /swagger UI HTML. Um pouco complicado de digitar isso aqui, né? Então, para a gente alterar, a gente pode vir aqui no nosso application.yaml e colocar as seguintes propriedades aqui, ó. Spring Doc, a gente vai referenciar o Spring Doc, colocar aqui, ó, Swagger UI e aqui F. E aqui no path a gente pode colocar /documentação. Então, com isso aqui, eu estou dizendo, aquele caminho lá que era Swagger UI.html, eu digitar /documentação no meu navegador, eu já vou conseguir acessar o Swagger. E a mesma coisa no Docs. Então, se a gente colocar aqui, ó, API Docs, eu quero acessar por só /docs. Tem o API V3, né? Pode ser só isso aqui, /docs. Então, vamos subir a aplicação aqui para ver. E aqui. E percebam aqui, galera, que no log agora, ele mostrou pra gente, ó, que a gente alterou. Então, /docs agora é o nosso endpoint default, a documentação ali em JSON, e /documentação é o nosso endpoint do Spring Doc, né, que é o UI HTML. Vamos testar lá para ver. Então, se a gente vir aqui, colocar só, cadê? /docs, a gente cai na mesma parte ali do JSON, né? E se a gente colocar /documentação, a gente cai na UI. Você pode ver que ele redireciona aqui pra gente na mesma página de antes, né? Swagger UI index HTML, mas a gente não é obrigado mais a digitar isso, né?
só documentação, a gente já vai aqui, beleza? Então, facilita pra gente. Bom, mais uma coisinha que é bom a gente mudar aqui. A gente sempre está acessando aqui, né? Nosso navegador, localhost 8090 e barra documentação direto, né? A gente não tem nenhum nome da nossa API aqui. Então seria legal se a gente, por exemplo, acessasse localhost, né? 2.8090 e sei lá, superfood catálogo produtos barra documentação. Então, ou seja, a gente ter o nome da nossa API aqui nos nossos endpoints REST, para a gente identificar qual microserviço é. Então a gente vai criar esse caminho aqui para a nossa aplicação, tá? Então eu vou copiar esse cara aqui que eu digitei e para a gente configurar esse caminho, a gente vem aqui no server port e colocamos mais uma propriedade aqui, ó, chamada servlet context path. E aqui a gente coloca superfood catálogo produto. Então, com esse cara aqui, ele vai ser padrão para todos os endpoints que a gente tiver na nossa aplicação. Então, ou seja, ele vai ser o endereço da nossa aplicação, né? Superfood catálogo produto. Então, vamos testar ver se vai funcionar. Vou subir aqui. E deu um erro. Ah, tá. Faltou o barra aqui, né, galera? É barra superfood catálogo produto. Vamos subir. Beleza. Então, vamos tentar agora acessar só o 8090 sem o superfood. Ó, percebam que dá 404 not found, porque agora ele não reconhece mais, né? Isso aqui pode ser qualquer coisa, não tem especificação de API nenhuma. Agora, se eu coloco barra superfood catálogo produto barra documentação, aí sim ele cai aqui no nosso Swagger, beleza? Então, definiu aí o path da nossa aplicação, né? O contexto dela aí. E a gente vai padronizar esse cara aqui para os outros microserviços também, né? Então, quando a gente tiver estoque, a gente vai algo como superfood stock, né? Então, a gente vai ter o endereço do estoque. Os outros microserviços, por exemplo, sei lá, preço, a gente vai ter preço, beleza? Então vamos seguir esse padrão de nomenclatura aqui, por hora, né? A gente talvez, a gente vê que fica muito grande, muito repetitivo, a gente pode até mudar depois. Mas o intuito é esse, né? Identificar a nossa API aqui com um path único, beleza? Bom, criamos aí nosso Swagger, configuramos os caminhos do Swagger para facilitar a nossa vida, criamos o path da nossa aplicação e a gente pode fazer mais uma coisa aqui, que, por exemplo, é alterar os nomes aqui, colocar uma descrição bonitinha no Swagger e tal aqui. Então vamos fazer isso. Fazer o seguinte, para a gente fazer essas modificações, a gente precisa criar um bin aqui para o Spring injetar essas alterações que a gente está fazendo nessa classe de configuração aqui do OpenAPI, tá? E para isso, a gente pode criar uma classezinha de configuração, tá? Então vamos vir aqui no nosso projeto. E aqui fora do domain, eu vou criar uma pastinha, pacote primeiro, chamado config. E aqui dentro, eu vou criar uma classe chamada spring.doc.config. Vamos anotar com configuration do Spring, para ele entender que é uma classe de configuração e aplicar configurações de fato. E vamos criar um bin aqui, bin public OpenAPI. Vamos retornar um OpenAPI e vamos chamar de OpenAPI mesmo. E aqui vamos retornar um OpenAPI new OpenAPI.info. Aqui a gente passa o new info. Deixa eu até pegar aqui que eu até anotei uns nomes bacanas pra gente usar aqui, ó. Até copiar aqui. Beleza. Colar aqui para facilitar a nossa vida. Beleza. Então, criamos aqui um bin customizado para o nosso Swagger com um título e uma descrição e uma versão aqui, tá? Então, no título eu coloquei basicamente o nome da nosso microserviço, né? O catálogo produto. E na descrição aqui, né? Uma descrição bem simples, né? API para gerenciar o catálogo de produtos do RP Superfood. E aqui a versão 1.0.0, beleza? Se a gente rodar isso aqui agora, vamos subir a nossa aplicação. Subimos, e se a gente voltar aqui e carregar a página, percebam que agora ele mudou, né? Então, onde diz só Swagger, né?
Agora ele colocou o nome da nossa API aqui, ó, Superfood Catálogo Produto API, né? Ficou melhor. A gente identificou o nosso microserviço aqui no título do Swagger, né? E aqui uma descrição, né? API para gerenciar o catálogo de produtos do ERP Superfood. Beleza? E a versão aqui em cima, né? 1.0.0 que a gente foi, o que a gente colocou aqui no projeto. Beleza? Tem mais algumas propriedades aqui pra gente explorar, né? Mas por hora, vamos focar nessas aqui mais simples, né? Não vamos complicar tanto, que é para ser fácil. Beleza, galera? Bom, para não ficar tão longo essa aula aqui, tão longo esse vídeo, nos próximos vídeos a gente começa a criar uns controladores ali, só para mostrar para vocês o funcionamento do Swagger, como a gente vai seguir padronizando isso nas nossas rotas, né, nos nossos endpoints REST, beleza? Então vou parar aqui a aplicação, já testamos, ela tá subindo, né, que a gente acho que não tinha testado nenhuma vez ainda nossa aplicação, né? Ela não tem nada, né, não tem nenhum endpoint REST ainda, mas agora tem o Swagger configurado e nossa aplicação subiu tranquilamente. Então, aparentemente está tudo funcionando, beleza? Então vamos lá, vamos comitar aqui, ó. Vamos colocar como feature também, que é algo novo, né? Que a gente está colocando no Swagger. E vamos colocar aqui, adicionando Swagger aplicação. Vamos dar um push. E beleza. Então tá lá no nosso repositório já o nosso Swagger configurado. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. E a gente se vê no próximo aí. Valeu!